Eu só melhorei de saúde depois que os meus filhos foram embora de casa. Pode parecer horrível o que eu vou dizer, mas eu só melhorei da minha labirintite, numa crise enorme que eu tava, depois que os meus filhos saíram pela porta de casa. Eu tava com um enjoo enorme, o mundo girando, tava precisando voltar a tomar remédio, porque eu já tinha tido uma crise no dia anterior, tinha melhorado um pouco, mas estava ali retornando e eu não precisei mais tomar remédio. Foi só eles saírem de casa, os sintomas passaram na hora. Será que tinha alguma coisa a ver com os meus filhos em si, ou será que isso é falta de amor? Deixa eu te explicar que isso não é falta de amor, é pura neurociência. Eu realmente acordei anteontem assim, com o mundo girando, uma tontura enorme. Já começou a vir uma ânsia de vômito, que é o que acontece quando o labirinto, né, fica nesse sistema, perde todo o sentido. A minha sorte é que eu já tinha tido uma crise não faz muito tempo e eu tinha os remédios em casa. Então eu fui, tomei remédio, e o remédio dá sono. E eu sozinha com os meus filhos, acabei o quê? Colocando eles na frente da televisão, fica assistindo um filme atrás do outro, uma delícia, né? Tudo que a gente quer para os filhos. E exatamente porque eu fiquei com sono, fiquei ali meio sonolenta no dia. A minha filha, principalmente a pequenininha, que tem 3 anos, ficou muito agoniada. Ela vinha em cima de mim, mamãe levanta, mamãe acorda, mamãe eu tô dodói, mamãe eu não tô bem. Por quê? Porque pra criança, principalmente pra criança pequena, a mãe é o mundo, o adulto que tá cuidando dela, no caso a mãe, né, a pessoa que tem mais intimidade, é o universo inteiro dessa criança. Então, ela ficava muito angustiada. Consequentemente, eu também não podia descansar do jeito que eu precisava. E por isso, quando isso acontece, a gente entra num estado que se chama hipervigilância simpática. Quando a gente tá doente e muitas vezes vem um sono, é necessário realmente o repouso. É nesse lugar de recolhimento, de repouso, que você recupera as forças vitais, o seu organismo desliga, tem que desligar todo o comando, o pensamento, todas, né, aquelas coisas mais racionais, exatamente para o corpo se restaurar. É uma capacidade maravilhosa que o nosso organismo tem. E se você não é permitido que isso aconteça, muitas vezes pelo próprio cuidado, quer dizer, uma mãe sozinha com seus filhos, precisa estar em alerta o tempo todo. Nem na hora de dormir você dorme de verdade, nem na hora que você precisa descansar você descansa de verdade. Por quê? Porque você precisa cuidar. Você tem pequenos ali pelo qual você é responsável, é um sistema de responsabilidade. Essa responsabilidade, que é muito comum estar sempre somente com nós mulheres, acaba exatamente gerando esse hiperestado de alerta constante, ou seja, você não consegue relaxar naquilo que precisa e vira um ciclo vicioso, ou seja, a própria labirintite, ela já veio disso, ela já veio desse estado de nunca poder descansar de fato, já era o ápice do corpo pedindo socorro. Quem que me salvou desse lugar? A vovó, ou seja, uma outra mãe, uma outra mulher, sempre acolhendo quem nunca se identifica, né? A minha mãe, graças a Deus, acabou de chegar de uma viagem longa, bonita, foi lá para Bahia, enfim, mas ela acabou vindo ali, né, com rapidez para cuidar dos netos. Quando ela levou as crianças, gente, o sintoma sumiu na hora. E por que eu tô gravando isso aqui, né, contando essa história pessoal, inclusive? Porque é exatamente disso, né, são esses estados que eu também cuido no consultório. Quer dizer, nós mulheres estamos sempre nesse estado de hipervigilância, seja muitas vezes quando a gente tem filho, ou mesmo quando não tem, porque tem outras demandas que muitas vezes levam a gente a entrar nesse estado, e isso que faz exatamente a gente adoecer. E para restaurar, a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa de repouso verdadeiro, com técnicas de verdade que nos levem para esse descanso verdadeiro, onde a gente vai poder se recuperar, e também de comunidade. A gente não consegue isso sozinha, isso é impossível, nenhum ser humano melhora sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa da nossa rede, que muitas vezes são feitas por outras mulheres. Portanto, a rede de apoio, ela não é só uma ajuda, ela é exatamente o botão de desligar do seu estado de estresse. E é por isso exatamente que muitas vezes a gente sente que não pode descansar, senão o mundo vai cair, o mundo vai desabar, e aí vem todos os sintomas, né? O corpo tá gritando, a gente vai adoecendo. Então, se você puder hoje ser a rede de apoio de alguém, se você puder colaborar com uma mulher, colabore. E se você é uma mulher que tá precisando de ajuda, peça, comunique essa ajuda, porque a gente só melhora a nossa saúde quando a gente pode realmente se encontrar em comunidade.